Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos fazendo uma caminhada rumo aos céus. Nessa caminhada, a gente vai sendo ensinado por Maria Santíssima a viver a vontade do Pai, a viver a graça do seu Filho Jesus, de permanecer firme na nossa oração, na nossa caminhada, na nossa fé, na nossa expectativa de vida, de uma vida nova, de uma vida de conversão, de uma vida de santificação, de uma vida na onde a gente fortalece cada vez mais a nossa fé, e assim a gente vai fazendo com que aconteça aqui neste mundo o reino dos céus. E é por isso que a gente vai invocar a Trindade Santa no meio de nós, para melhor realizar esse momento com Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, conduzir esse momento agora, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa ouvir a Tua palavra, e dai-nos discernimento, sabedoria e também de conversões, para que a gente possa viver esses momentos e converter, viver uma vida nova em Cristo Jesus. Amém. E o livro é o livro da 25ª edição, ao sacerdote filho predileto de Nossa Senhora. 24 de dezembro de 1982, Noite Santa. Deus está convosco. Um grande silêncio envolve o mundo. As trevas cobrem todas as coisas. Os corações velam na oração e na espera. Um sentimento de esperança confiante abre de par em par as portas fechadas pelo ódio e pelo egoísmo. As forças do inferno sentem-se improvavelmente dominadas por uma nova força de amor e de vida. No meio das trevas, acende-se um clarão. No silêncio, ouve-se a harmonia de cântico celeste. E no céu, aparece improvisadamente uma grande luz. É a Noite Santa. Esta luz envolve agora a pobre cabana onde está para se realizar o maior evento da história. A mãe virgem vos dá o seu menino para nascer pobre e indefeso, tremendo e necessitando de tudo, chorando e tenro como um cordeiro que deixa transparecer já no seu pequeno corpo o grande mistério da mansidão e da misericórdia. A partir desta noite, a vida de cada homem passa a ter um novo sentido, porque o pequeno menino que nasce é também o seu Deus. É homem como vós e é Deus convosco. É o Emanuel, profetizado desde há séculos. É vosso irmão. É o coração do mundo. É o bater de uma vida imortal. É a carência sobre todo o sofrimento humano. É a vitória sobre todas a derrota. É o bálsamo sobre a chaga do egoísmo, do ódio e do pecado. É a luz que resplandece para sempre, para quem caminha nas trevas. É a única esperança deste mundo transviado. Com voz preocupada de mãe, que ouve milhares de vozes que ainda o rejeitam, e ouve com assombro milhares de
portas que ainda se fecham rápidos, e ainda se fecham, repetindo-vos: não temais, Deus está convosco. Hoje nasceu para todos vós um Salvador, com o coração ferido por todo o gelo que ainda cobre os caminhos do mundo e com a alma desolada pela grande rejeição de Deus, que transformou a terra num imenso deserto. Perante tão vasto desespero, repito-vos: não temais, Deus está convosco. Está convosco, sobretudo hoje, que sois chamado a viver os dolorosos momentos em que parece que o meu adversário domina no mundo, ao espalhar o seu veneno de morte no coração dos homens. Perante tanto sofrimento que não pode ser aplacado, perante a grande escravidão que não se pode eliminar, que não se pode eliminar. Gente, vou ler mais uma vez. Perante tanto sofrimento que não pode ser aplacado, perante a grande escravidão que não se pode eliminar, perante situações de injustiças que não se conseguem curar, perante perigos de guerras que não se podem deter, perante ameaças sangrentas que pairam cada vez mais forte. Eis a mensagem que brota do meu coração imaculado nesta noite santa, como esperança e conforto para todos. Não temais, Deus está convosco. Assim como o Verbo do Pai se serviu do meu humilde sim para a sua primeira vinda a vós, na fragilidade da natureza humana, assim também o meu Filho Jesus se serve agora do meu anúncio profético para preparar a sua segunda vinda e a vós na glória. Não temais, filhos, tão exposto aos perigos como o triunfo do meu coração imaculado, Jesus manifestar-se-á a vós no seu glorioso reino de amor e de paz. Salve Maria Santíssima, salve, salve. O Catecismo da Igreja, parágrafo 576. Aos olhos de muitos em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito, ou a submissão à lei na integridade de seus preceitos, escritos, e para os fariseus na interpretação da tradição oral. A centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita de forma privilegiada. A fé de Deus único, cuja glória nunca homem pode compartilhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ele lhes dizia em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens da viúva e dão aparência de longas orações.
estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se de frente do cofre da esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas no valor de apenas um quadrante. E ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram no que tinham em abundância. Ela, porém, pôs na sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora vai chamando a gente para um caminhar na esperança, na confiança em Deus. Ele está conosco. E ela vai dizendo, e ela repete, se não me engano aqui 3 vezes, não tenhais medo. Muitas coisas estão acontecendo e a gente precisa fazer orar, entrar em oração, pedir a Deus a intercessão, pedir a Deus a força e o sustento para que essa humanidade caminhe sobre a luz de Cristo, porque está vivendo essas grandes trevas. O ódio está tomando conta dos corações, principalmente dos jovens. Está tomando conta dos corações também, até mesmo de crianças. Porque as crianças estão sendo afastadas da catequese devido a esses celulares, devido a jogos. As crianças não dão mais assim o sentido da doutrina cristã. Os pais não estão assim também interessados na doutrina cristã e estão vivendo assim como se fosse que a igreja fosse assim uma escola onde a gente fosse em busca de currículos para apresentar, né, a sociedade. Eu sou cristão, sou batizado, sou crismado, mas não vai à igreja, não partilha da igreja, não faz com que a doutrina da igreja se realize na sua vida. Fala mal da igreja, fala mal do padre, fala mal do papa. Assim a gente vai vivendo, que esse ódio vai assim causando em nós muitos rancores e vai assim nos afastando longamente da igreja. E assim a gente vai vivendo sem orar, a gente vai buscando festa, vai buscando divertimentos e vamos esquecendo de Deus. Lembrando de Deus só na hora da doença, só na hora da necessidade. A gente precisa ter essa confiança em Deus que tudo isso vai mudar, porque Ele está conosco. E se a gente orar por essas pessoas, e se a gente fazer com que o Espírito Santo mova nessas pessoas, vai acontecer o grande milagre. Vai acontecer Pentecoste na vida dessas pessoas. O Espírito Santo vai realizar nelas o desejo de mudança, o desejo de conversão. E assim aos poucos vai se convertendo. Não podemos deixar de lembrar de Santo Agostinho. A sua mãe rezou por ele cerca de 30 anos, até chegar à sua conversão. Então a gente precisa ter esse momento de oração. São poucos aqueles que oram, mas é preciso se unir a nossas orações para que fortalecemos nesse caminhar. E a gente vai vendo, esses que oram, vai vendo muitos horrores acontecendo, muito ódio, muita sede de vingança, muita destruição da própria humanidade, e a gente vai vendo isso e a gente vai
achando que estamos perdendo. Mas nós precisamos permanecer na oração, permanecer nesse caminho, sem temer, porque o Espírito Santo vai descer sobre todos nós, o segundo Pentecoste. E nesse segundo Pentecoste vai santificar toda a humanidade, aquele que permanecer firme na oração e permanecer firme em nosso Senhor e nosso Deus. E Nossa Senhora vai mostrando também os perigos da guerra, e no texto a gente rezou, a gente comentou sobre, principalmente, a que mais está destacada, a da Ucrânia com a Rússia. Está morrendo milhares de soldados, está sendo destruída como que eu posso dizer, muitas famílias. Olha o que aconteceu, bombardeio, o que aconteceu lá naquela barragem. Quantas crianças, quantos idosos não estavam por ali? Quantos não estão sofrendo ali agora, aquele momento? Alguns foram soterrados, soterrado não, foi submergido pela água, não estão desaparecidos, não vão encontrar mais. Muitas coisas, muitas destruições da fauna, destruições dos animais domésticos, destruições das casas. Então, destruições de toda a vida daquelas pessoas que buscam a viver uma vida tranquila. E a gente está vendo que o inimigo está ali. Como a gente possa dizer que ele está dominando esses dois países. Estão fazendo com que esses dois países se destruam. E isso a gente vai vendo que as pessoas se destroem por si só, por simplesmente falta de Deus, pelo egoísmo, pelo ódio, pelo rancor, pela raiva, pela ignorância. E a gente precisa orar e permanecer na fé de que tudo está na mão de Deus, de que tudo caminhará para um desígnio de salvação. Mas é preciso juntarmos força em orar. Precisamos da oração, precisamos nos unir em oração. E a gente vendo isso, a gente vai vendo no catecismo da igreja que nesse silêncio parece que Deus calou, parece que Deus não está agindo mais, sobre a humanidade. Mas Nossa Senhora vai mostrando do caminho que não tenhais medo. Ele veio. Assim como os judeus achavam que Jesus também, quando ele pregava contra a doutrina judaica. Ele era contra a doutrina. Mas então Jesus ele veio para estabelecer a lei, para cumprir a lei e dar ela todo o seu cumprimento, para que a gente pudesse entender definitivamente quem é Deus. Quem é Deus na nossa vida? Deus se cala para que a gente possa buscá-lo e a compreensão através do Espírito Santo. Quem é Deus? Assim a gente vai vivendo numa esperança e numa busca cotidiana que não é aqui a nossa casa. A nossa casa é no céu. Precisamos levar muita gente, precisamos resgatar as pessoas daqui e levar para o céu. Essa é a doutrina do nosso Senhor e nosso Deus. Ele veio de uma maneira tão humilde, de uma maneira tão simples, e mostrando para nós como este mundo aqui é um mundo da desigualdade, é um mundo em que as pessoas não olham para o próximo. As portas se fecham, as portas dos corações se fecham para abrir a mão, para a solidariedade, para a compaixão, para o amor.
né, para a caridade, muitos corações se fecham. Mas tem muitos corações abertos, que abrem de par em par. Aqueles que vai conhecendo esse Deus maravilhoso, vai então fazendo com que as coisas vão acontecendo no meio de nós. E Deus está conosco, caminha conosco, porque Ele realiza essas obras em nossos corações e assim Ele permanece no meio de nós. A gente vai vendo por essas caridades feitas a muitos. Então essas pessoas, ela está movida pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo e pela graça. Por isso a gente pode ver esse caminhar de Deus conosco. Outra coisa que o catecismo da igreja mostra, essa doutrina que nós achamos que precisamos de uma doutrina mais suave, uma doutrina onde a gente possa fazer as mudanças. E não é bem assim. A doutrina, quem faz a doutrina da igreja é o próprio Espírito Santo. E ninguém mais do que esse Deus maravilhoso para nos mostrar o que é preciso fazer. Jesus, ele veio e mostrou para nós o que devemos fazer. A humildade. Precisamos ser humildes, nós não precisamos de colocar a palavra de Deus para que a gente possa viver status, para viver em um patamar aonde não nos pertence. Nós precisamos de ser humilde, de ser fraterno, de ser compassivo, ter compaixão. Assim a gente vai vivendo a partilha, tanto a partilha da palavra como até mesmo de bens materiais. Então Jesus, ele vai ensinando dessa forma. Ele vai mostrando que os escribas, eles querem sempre se aparecer. E muitos de nós queremos status. Muitos de nós queremos aí viver sobre um patamar, viver sobre uma vida em que a gente aparece como até mesmo um cristão aonde o coração está fechado para Deus, está aberto só para as coisas do mundo, só para se aparecer igual aos escribas. A gente precisa voltar-se para Deus. Voltar para Deus e deixar o nome de Deus aparecer através da nossa humildade, através da nossa sinceridade, através da nossa fé, da nossa conversão. É assim que devemos fazer. A conversão, ela é constantemente feita em nós, minuto a minuto. Então assim a gente vai compreendendo o que o próprio Jesus vai dizer naquele momento da viúva, aonde ela coloca aquilo que ela tem. A gente tem que dar a nosso Senhor e nosso Deus o nosso sim, a nossa entrega total. É uma entrega total que a gente tem que dar. É aquilo que temos, não é aquilo que sobra, não é aquilo que está em abundância, mas aquilo que está em nosso coração, aquilo que somos. Então precisamos refazer a nossa paz em Cristo Jesus, o nosso caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Vamos fazendo com que um exército terrestre se una em essa batalha, para que essa batalha do bem, que essa batalha de levar a palavra de Deus, de se unir, ela vai trazendo mais pessoas a caminhar com Nossa Senhora, a fortalecer a sua caminhada no Santo Rosário, a fortalecer a sua caminhada no Santo Terço, a deixar seu coração bater pelo Espírito Santo, pelo amor, pela bondade, pela caridade, pela misericórdia de Deus, que Ele é sempre misericordioso. Buscamos essa misericórdia, deixamos os nossos corações bater, abrimos as portas dos nossos corações para essa graça de Deus estabelecer sobre nós. Orações finais.
Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunho de sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor, dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, e nos momentos de angústia consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixai o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse, sem aflições, e que no alvorecer de um novo dia eu acordo feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Amém. Que desça sobre nós essa graça, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a nossa Mãe Santíssima. E assim a gente vamos encerrando por aqui, nesse grande momento, né? E a gente vai fazendo a nossa caminhada, vamos fazendo as nossas conversões e buscando sempre esse grande auxílio que é Nossa Senhora, a nossa Mãe Rainha, a nossa Mãe Menina, a nossa Mãe Celeste, a nossa Mãe Assunta aos Céus. E que desça sobre nós a graça, sobre essa Mãe, que é nossa intercessora, que intercede por nós os poderes dos céus que desçam sobre a terra e que modifique toda a sua face, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.